Olá! Então, como eu havia falado no meu último vídeo, vou começar uma série de resenhas, né, sobre alguns livros que eu acho que sejam importantes para a formação das pessoas. Então, no vídeo passado eu fiz uma lista de livros e o primeiro da minha lista é o Hamlet, de William Shakespeare, que é um livro que serve para todo mundo, sabe? Lembrando que Shakespeare ele é um autor que explorou todas as características do ser humano, né? Desde a amizade até a inveja, a traição e etc. E lembrando que Shakespeare ele é um cara do século XVI. Ele nasceu em 1564 e morreu em 1616. Então o que acontece? Ele não é da Inglaterra, ele nasceu em Stratford e a vida de dramaturgo dele era mais para ganhar dinheiro, gente. Ele não fazia isso por amor à arte, ele fazia peça, encenava, que ele tinha um teatro, né, no Teatro Globo, Globe Theatre, e dependia disso para ganhar dinheiro. Acabou o período da peça, meu, já começava a escrever outra. Então, em vida, ele não tem nenhuma peça publicada em papel. As peças são só encenadas. E depois de muito tempo, né, houve uma divisão no teatro shakespeariano, a dramaturgia dele. Então, ele é dividido em quatro partes, as peças deles. Primeiro, você tem as peças experimentalistas, que é quando ele começa a escrever as peças de teatro. Não tem muita prática ainda, né? Então escreve umas peças com bases históricas. Tanto é que uma das peças desse período é o Ricardo III. Segundo é o período do desenvolvimento, que ele já começa a escrever um pouco melhor. E nesse período você tem em destaque Romeu e Julieta. Agora, o terceiro grande período dele é o período das tragédias, né? Que são as grandes peças deles, ou o período das peças negras, que são as peças mais densas, mais violentas. E o último período é o período das peças problemáticas, que ele encerra a sua carreira escrevendo a peça A Tempestade. Então, mais ou menos é isso que Shakespeare fez. Então, se você for começar a ler Shakespeare, não comece pelas tragédias. O que você tem é Macbeth, Rei Lear, Otelo e o Hamlet, né? Então tem duas. Não sei se vocês viram, mas tem duas. Essa aqui é que eu usei para dar aula de literatura, então ela tá bem malhadinha. E essa aqui é uma novinha que eu comprei, né? Para ficar bonitinho, né? Mostrar uma coisa feia em sala de aula. Então não comecem com essas peças porque elas são muito complicadas. É bom você pegar umas peças mais leves, mais engraçadas, comédias, né? Não começa aí com Romeo e Julieta, não, viu? Também é pesado. Então você pode tentar Sonhos de uma Noite de Verão, muito bonitinha. Pode tentar A Megera Domada, que as meninas vão odiar porque trata a moça, a figura da mulher como submissa. Ou Mercador de Veneza, uma aula para quem faz direito. Recomendo muito The Merchant of Venice. Muito bem, voltando ao nosso livro, à nossa peça, Hamlet. Então, essa peça é uma tragédia, né? E você sabe que a tragédia foi inventada pelos gregos antigos, né? E aí você tinha como característica da tragédia, a tragédia seria o quê? Uma imitação da vida, feita por atores, né, em cena, suscitando nos espectadores sentimentos de horror e piedade. Muito bem, isso aí quem falou foi Aristóteles, não sou eu. Então, na vida das pessoas, uma tragédia, estou falando, né? Acontecem ações paradoxas, né? Coisas que você não controla, que levam sempre às coisas não darem errado, porque nem tudo na vida dá como a gente quer, as coisas mudam, né? Então você vai ter ações paradoxais, ou seja, você não entende, são paradoxos, e levam à morte, que toda tragédia termina em morte. Então a figura central de uma tragédia é o herói trágico. E aqui o nosso herói trágico é o príncipe Hamlet. Então o que seria um herói trágico? O primeiro é um homem digno e de reputação.
Normalmente ele é um príncipe, um general, né? Por exemplo, em Othello, Othello é um general, né? De grandes batalhas. Macbeth, você vai ter ele como um general também. Rei Lear, um próprio rei. Então são homens dignos de reputação. E depois ele está dividido entre dois extremos. No caso de Hamlet, ele não sabe, por exemplo, se ele vinga a morte do pai ou se ele continua quietinho, assume seu posto de príncipe e depois assume o trono quando morrer o seu tio Cláudio. E o que acontece na tragédia toda? Armatia. Armatia é uma palavra grega que significa erro de cálculo. Ou seja, entre os dois extremos, o herói trágico escolhe o lado errado. Né? E nessa escolha de lado errado, ele vai ficar testando os seus limites, testando, até que o limite final é a morte dele. Então, todas as ações do herói trágico conduzem à catástrofe, que é a morte, certo? E toda a tragédia você vai ter violência, vai ter vingança, vai ter o sobrenatural, vai ter traição e etc. Então, Hamlet, ele acontece na Dinamarca, algumas peças de Shakespeare, não, a maioria deles, né, não se passa na Inglaterra, século XVI, e você tem o príncipe Hamlet, que é visitado pelo fantasma de seu pai, o rei Hamlet, que foi assassinado, fala para o filho, né, que foi assassinado pelo tio dele, Cláudio, que casou com a sua mãe, Gertrudes, mãe de Hamlet, e assumiu o trono. Então a peça basicamente é isso, ou seja, como que Hamlet vai engendrar a vingança contra o tio Cláudio e contra todos que mataram o pai dele e tomaram o trono, certo? E aí o que acontece? Todo mundo morre, até o Hamlet. E o que acontece no final? Fortinbras, príncipe da Noruega, chega para recolher os escombros. Então é uma peça muito interessante, fala de traição, de vingança, de inveja. E um dos trechos que eu separei para ler é o trecho que Polônio, pai de Ofélia, namorada de Hamlet, dá ao seu filho Horácio quando ele vai embora da Dinamarca. Então tem uma lista de conselhos que ele dá, que eu acho interessante para a vida, cara, para a vida. Então ele fala assim: não dá voz ao que pensares, nem transforma em ação um pensamento tolo. Amistoso sim, jamais vulgar. Os amigos que tenha, já postos à prova, prende-os a tua alma com grampos de aço, mas não caleja a mão festejando qualquer galinho em plume. Procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando, encurrala o medo no inimigo. Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Usa roupas tão caras quanto tua bolsa permitir, mas nada de extravagâncias. Ricas, mas porém pomposas. O hábito, sabes, revela o homem. E na França, as pessoas de poder ou oposição se mostram distintas e generosas pelas roupas que vestem. E não empreste e nem peças emprestado. Quem empresta perde o amigo e o dinheiro. E quem pede emprestado já perdeu o controle da sua economia. E sobre tudo isto, sê fiel a ti mesmo. Jamais serás falsos para ninguém. É isso. Então, gente, se valeu, se interessou, leiam Hamlet. É uma peça muito interessante. Mas, como eu disse, não é fácil. Leitura não é fácil, né, cara? Ler não é fácil, né? Então, gente, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, aperta o sininho para receber as suas notificações e, como eu sempre digo, paz!